Queridos irmãos, queridas irmãs, então este vídeo é de número 59, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Recordações do Passado. Então, dando sequência, voltando umas 3 linhas, mais ou menos, 3 linhas realmente. Hermínio diz assim: quando os advertimos dessas incongruências funestas, respondem-nos que não estão preocupados com o futuro, dado que, ao chegar a vez de sofrerem pelos seus erros, saberão fazê-lo com dignidade e coragem. Você se lembra que encerramos o último vídeo tratando desse assunto. Mas acontece que vejamos aquilo que nós tratamos no vídeo anterior. Nunca que agimos com dignidade e coragem quando somos chamados a reparar os erros, os nossos erros de existências passadas. Nunca que agimos com dignidade e coragem. Com todo respeito ao termo, quando em meio às tribulações, em meio aos conflitos, quando em meio à reparação, quase sempre nós nos acovardamos. Perdão desse termo. Pois essa é a realidade. Por que essa é a realidade? Porque quando aqui na Terra, em meio a determinadas situações calamitosas, ignoramos a imortalidade da alma, pois eu que lido com as pessoas, 43 anos praticamente lidando com as pessoas, ouço-as dizendo mais ou menos assim: eu tenho que gozar a vida. Eu tenho mais é que gozar a vida. Eu tenho que desfrutar da vida o máximo possível. E eu as interrogo: mas por que você acha que você deve gozar a vida, desfrutar da vida? Por que você deve beber mesmo? Porque muitas pessoas já me disseram isso. Eu tenho mais é que beber. Eu tenho mais é que prostituir. Gente, eu já passei por cada situação que você nem imagina. Eu tenho mais é que prostituir. Eu tenho mais é que... Mas por que? Eu as interrogo. Por que você pensa dessa forma? Por que penso dessa forma? Porque a vida é uma só. Aí eu tenho a oportunidade de dizer: sim, você está certinha. A vida de fato é uma só. Porque você sabia que a vida é uma só, né? As existências que são diversas. Quantas existências você já viveu em existências passadas?
Quantas existências? Eu não sei as minhas. Então eu digo para a pessoa, não, mas você está certinha. Porque, de fato, nós só temos uma vida. Nós não temos 2, 3 vidas. Ah, mas e a vida passada? É a mesma vida presente. Ah, mas e a vida futura? É a mesma vida presente. Não há mudança nenhuma. Não há diferença nenhuma. Vida é uma só. Então equivoca-se aquele que pensa que pode viver, gozar a vida nesta que não chegará a conta para ele, porque chega por causa da imortalidade da alma. Vó pediu para que eu colocasse esse anel aqui por outros fatores, mas eu vou retirar porque eu não me sinto bem me apresentar aqui com esse anel, porque é uma fonte de energia que você não vai entender, então deixa para lá, eu já retirei, porque me incomoda, assim, entendeu? Me apresentar com ele assim. Então, a vida é uma só. As existências é que são, por exemplo, eu, tive oportunidade no século XII viver um personagem, no século XIII outro, no século XIV outro, XV outro, XVI outro, XVII outro, XVIII outro, XIX outro. Você consegue entender? Eu vivi em cada século um personagem. Por isso eu não sou o Luiz Antônio. Eu estou Luiz Antônio. Eu não sou. Eu estou Luiz Antônio. Porque o meu eu, ele não tem sexo. Eu sou um ser unissex. O meu nome não é Luiz Antônio. Eu estou Luiz Antônio nesta existência. Eu sou unissex. Quantas existências passadas aqui estive na condição feminino? Quantas existências aqui estive na condição de masculino? Pois bem, a respeito desse assunto, ninguém pega a conta e trata com dignidade e com coragem. Conforme aqui Hermínio está dizendo, quando os advertimos, meu irmão, não beba, meu irmão, perdoe, meu irmão, tolere, tem paciência, meu irmão, não se mate, pelo amor de Deus, não cometa esse crime. O corpo é tão belo, a oportunidade que Deus nos concede é tão maravilhosa. Então, não use drogas, não prostitui, não venda teu corpo, meu irmão, não faça isso, tolere, perdoe, não haja na fofoca, diminua
o teu orgulho, o teu egoísmo, a tua inveja, a tua arrogância, a tua maledicência. Que o quê? Aí vem o Espírito dizendo assim, ó. Respondem-nos que não estão preocupados com o futuro, porque Hermínio Miranda, ele leva ao conhecimento desses espíritos. Olha, nós precisamos nos preocupar com o futuro do espírito. Que o quê? Eu não me preocupo com o futuro do espírito. A vida é uma só. Eles pensam dessa forma. Só essa existência aqui. Morreu. Acabou. Faço o possível todos os meses. Contribuo com o dízimo. Porque se Deus achar que eu mereço, Ele me mande para o céu. É a mitologia. Se Ele achar que eu não mereço, que me mande para o caldeirão do inferno. E uma vez no caldeirão do inferno, o indivíduo de lá não sai para se redimir. Diferente da doutrina dos espíritos, que desmascara a existência, desmente prova através de fatos a inexistência desse inferno, desse purgatório, desse limbo, através da reencarnação. Quantos milhões de católicos, quantos milhões de padres que aqui no corpo físico acreditavam no paraíso, acreditavam no inferno, no limbo, e ao deixar o corpo físico, abrindo-se os olhos na pátria espiritual, vem a surpresa. Ué, mas cadê o paraíso? Ué, cadê o inferno? Conforme Vó muito bem nos esclareceu esses dias, o paraíso e o inferno encontram aqui na nossa consciência. Pois Allan Kardec interroga os bons espíritos onde encontram-se escritas as leis de Deus. E eles respondem a Kardec na consciência. Então, Vó nos disse que o paraíso e o inferno encontra-se na nossa consciência e o reino de Deus em nosso coração. Pois Jesus nos disse: meu reino não é deste mundo. Sim, o reino de Jesus não é desse mundo materialista, desse mundo de orgulho, de egoísmo, de matança, de arrogância. Não. O reino de Jesus encontra-se no coração. O reino de Deus encontra-se no coração da humanidade. Pois não sei se você sabe, no coração da humanidade não há espaço para o mal, só para o bem. Luiz, existem muitas pessoas com o coração maldoso. Não misturemos coração com sentimento. Porque coração é um departamento. Sentimento é o reflexo de uma personalidade
deseducada, desinformada. Então, no coração só há espaço para o amor. Todos os ditadores amaram. E esse amor, onde se encontrava? No coração. Você entende que é um símbolo, né? Então, tratando-se do assunto, porque nós estamos tratando do assunto, ninguém agem com dignidade e coragem, com paciência, resignação e aceitação e humildade, quando a conta lhe é entregue. Ninguém. Ninguém, mas ninguém mesmo. Eu posso dizer que alguns seres aqui na Terra, sim, agiram com dignidade, com coragem. São eles Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Padre Donizete Tavares de Lima, Padre Cícero, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, o Papa Francisco, que desencarnou recentemente, Francisco de Assis, o professor Eurico Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes. Há no catolicismo muitos outros exemplos que, quando a conta lhes foram apresentada, eles agiram com dignidade e coragem. Pegaram aquela conta e reverteram aquela dívida em amor e não em reclamação, em blasfêmia, em calúnia. Assumiram, porque já que você contraiu uma dívida, nada melhor que você quitar aquela dívida. Conversava eu isso com uma pessoa na data de hoje. Se você em uma loja entra e faz uma dívida, divide ali em 5 prestações, mas você dá o calote naquela instituição, naquela loja. Você dá o calote. Tudo bem, você pode dar o calote. É o livre-arbítrio teu. Só que e a tua consciência? E a tua consciência? Você consegue voltar naquela loja e fazer uma nova compra? Não. Mas se você quita todas as parcelas honestamente, depois que você termina, você ali tem crédito, o que te leva no próximo mês, se você quiser, ou até no mesmo dia, comprar mais objetos, a prestação. Então, vejamos, nós ignoramos os desígnios de Deus e praticamos tudo que não presta. Chega alguém e nos orienta. Eu não acredito, pois a vida é uma só, eu vou agir desse jeito. É um direito da pessoa. Pois ele diz, não está preocupado com o futuro, dado que, ao chegar a vez de sofrerem pelos seus erros, saberão fazê-lo com dignidade e coragem. Tá bom. Aí na próxima existência, vamos pensar assim, o indivíduo desencarna, daí a alguns anos,
tal vida, tal morte. Vamos pensar por esse lado. Tal vida, tal morte, tal desencarne. Porque você sabia que há uma diferença entre morte e desencarne. Morte, deixa eu tentar explicar para você. Morte é aquilo que todos nós deveríamos praticar durante 24 horas, 360 dias, durante toda a nossa existência aqui no corpo físico. Que significa? Nós deveríamos matar tudo que não presta em nós. Eliminar do nosso cardápio significa morte. Matar, desvincular de bens materiais, de pessoas e tudo mais. Matar, desligar de nós. Mas em vez de nós matarmos tudo que nos prejudica, nós nos atrelamos mais ainda àquilo que nos prejudica. Muitos sentimentos que achamos que é amor, que não passa-se de obsessão, que nos prende à matéria física, ao corpo físico, à terra, depois que nós deixamos para trás através do desencarne. Desencarnar, só desencarna aqueles que durante a existência física aqui morreu, aqui mataram tudo que não prestava. Esses desencarnam. Por isso que há uma diferença entre morte e desencarne. Tem pessoas que morrem realmente. Ele morre de uma tal forma que ele não fica sabendo tão cedo que ele deixou o corpo físico para trás. Ele continua vivendo entre os familiares, entre os transeuntes para lá para cá, vai aos bares, bebe cachaça através dos outros, né? Reencarna compulsoriamente, sem saber que desencarnou, já reencarna compulsoriamente, não sabendo que está reencarnando compulsoriamente. Agora, quem desencarna, não. Quem desencarna, não. Quem desencarna é levado para as colônias espirituais, porque aqui ele soube se lapidar, ele soube se evangelizar, né? Ele soube se purificar. Nós aqui nos encontramos para nos purificarmos. Pois bem, a pessoa reencarna, desencarna, vamos pensar assim, morreu, vai parar nas regiões umbralinas, porque o umbral é um estado de consciência perturbada, e lá ele vive aquele período até desintoxicar. Depois, assistido pelos benfeitores espirituais, trazidos à reencarnação novamente, vamos abreviar esse assunto, e ele retorna ao corpo físico trazendo o reflexo, as síndromes, os pânicos, ansiedade, angústia, melancolia, depressão, crises de tudo quanto é espécie. Uns têm uma facilidade para, né, se socializar, outros já não têm, né? Outros se trancam, outros são muito liberal e tudo mais. Tudo são reflexos. Outros retornam ao corpo físico trazendo deformações, cego, mudo, surdo, né? Outros paralíticos, outros com Alzheimer, ou outros com câncer, outros com amnésia, enfim,
o corpo físico fica impresso no corpo físico devido ao modelador da forma, que é o espírito, o perispírito. Então, síndrome de Down, Alzheimer, Parkinson e tudo mais, câncer e tudo mais. Essa é a conta das dívidas que ele contraiu em existências passadas. Ora, lá ele foi orientado, não foi? Mas ele não foi capaz de dizer que, ao chegar a vez de sofrer pelos seus erros, saberão fazê-lo com dignidade e coragem? Então, por que na presente situação, hoje aqui no corpo físico, ele clama, reclama, blasfema, porque ele excomunga, porque ele não se redime, não se regenera, porque ele não age com dignidade, com humildade, com paciência? Por que então ele procura médios de cura? Por que então ele vai à Aparecida do Norte em busca de milagres? Por quê? Não deveria. Não deveria buscar nada. Ele teria que se conformar com a medicina e com a fé em Deus apenas. Já que, quando foi orientado em existências passadas, disse que quando fosse para pagar, que pagaria com dignidade e coragem. Mas é interessante, né? Quando a pessoa está bebendo a sua pinga, ele não pensa nas consequências no fígado. Quando a pessoa está fumando, ele não pensa no câncer que pode surgir no seu pulmão. E por aí em diante, todas as doenças são assim. Quando ele está com ódio, com mágoa, com raiva, né, com aquele sentimento, ele não pensa que ele está bloqueando determinadas artérias do seu coração para que um AVC e também um infarto do miocárdio possa acontecer no seu coração e também na sua massa encefálica, o AVC. Então sei que nós somos muito ignorantes, porque enquanto nós estamos nos deliciando com os falsos mel que nos são apresentados aqui pelas trevas, nós comemos o mel de colherada. Você entende que esse mel é psicologia, né? Nós lambuzamos o beiço, ignoramos os desígnios do Pai. Mas, com perdão à colocação, nós somos tão fracos e tão covardes que depois que nos fartamos com aquele mel e que ele começa a azedar no nosso estômago espiritual, no umbral e nas próximas existências, quem nós gritamos? Senhor! Senhor! E Deus, ainda tão misericordioso, ainda nos estende as mãos e nos diz: vinde a mim todos vós que encontrais sobrecarregados, Jesus, que eu vos aliviarei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. De forma, gente, que todos nós aqui na Terra, aqui nos encontramos sem exceção nenhuma, na condição de filhos pródigos. Quer dizer, se não é a misericórdia de Deus
e a misericórdia de Jesus, não estaríamos aqui. Vamos para o próximo vídeo.